Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai continuar lendo o livro de Jó, capítulos 3 e 4. Vamos ler também o segundo capítulo da carta aos Filipenses. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse novo dia, te agradecemos pela tua presença constante e viva em nossa vida, pela tua palavra, ó Deus, que tem nos guiado e nos abençoado tanto. Que, ó Deus, o Senhor nos dê nessa hora entendimento para compreendermos tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então ao terceiro capítulo de Jó. Esse é o primeiro diálogo dele com os seus amigos. Depois de 7 dias, sem falar em nada, eles começaram então a conversar. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, e que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquele dia, que dela se apoderem densas trevas, aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Leviatã, para os povos antigos, representava as forças do mal, e Jó faz uso dessa imagem expressando o desejo de que esse monstro imaginário devore a noite em que ele nasceu. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Então ele amaldiçoou o dia e a noite em que ele nasceu, né, diante de tanto sofrimento que ele estava enfrentando. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, como os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto pequeno como grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Essas são as primeiras palavras de Jó, mostrando seu sofrimento e a amargura do seu coração. O que a gente vai perceber é que Jó comete erros nas falas dele, ele realmente está em um estado de sofrimento muito grande e nesse estado ele acaba falando coisas que não são corretas, assim como os amigos dele, como a gente vai ver. Então aqui é a primeira fala de Elifaz. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse:
Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em secreto, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Então, esse primeiro discurso do Elifaz, né, que continua depois no capítulo 5, ele já começa a exortar Jó, né? Ele fala, olha, você que sustentou tanta gente, que falou e ajudou tantas pessoas, agora que chega a sua vez de sofrer, você não tem paciência para sofrer, você não tem esperança na integridade dos seus caminhos. Os ímpios, eles vão sofrer mesmo, né? Eles vão sofrer as consequências. E aí ele conta essa questão do espírito que passou e falou, ouviu uma voz e tal. Essa ideia de que, olha, pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? De fato, ninguém há que possa ser considerado completamente puro diante de Deus, né? E aqui ele já começa a questionar Jó, né, por que ele está sofrendo daquela maneira. E a gente vai ver várias verdades. Esse é um livro muito complexo, a gente não vai ter tempo de estudar no detalhe as falas de cada um, mas entremeados ali a coisas verdadeiras e corretas que eles dizem, estão também coisas que não são corretas, né? Que são exageros, que são concepções equivocadas de uma criatura que não conhece todas as coisas. Por vezes eles são injustos com Jó, né? Eles chegam a acusar Jó de ter pecado e por causa do seu pecado está sofrendo essas coisas. Então, embora eles sejam amigos, né? São identificados como amigos, às vezes eles são duros e são até injustos, né? Mas enfim, a gente vai continuar lendo posteriormente. Agora a gente vai ler o segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão,
Então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha só, ele repete a mesma coisa aqui. Em vários momentos ele vai falar isso, o mesmo modo de pensar. Aqui no versículo 5 ele vai repetir isso, a importância de uma igreja ser unida. Ele já falou isso no capítulo 1 e volta a falar de novo aqui. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então é importante que a gente não busque apenas o nosso aprazimento, a nossa satisfação, mas possamos buscar sempre o interesse do outro, o interesse da igreja, considerar os outros superiores a nós mesmos. Por vezes a gente vai precisar, né, se calar diante de muitas coisas, ou não falar tudo que poderia ser dito, por honra e respeito às pessoas, para que possamos sair por baixo mesmo. É melhor sair por baixo e considerar os outros superiores. Esse é o ensino bíblico. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Perceba que Paulo põe Cristo como exemplo de como é que deve ser feito, né? Tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Como é que foi o modo de pensar de Cristo? Ele era o Senhor e Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus como algo que ele deveria é, manifestar e fazer que as pessoas o respeitassem por ele ser quem ele era. Não. Ele se esvaziou da sua glória. Ele assumiu a forma de servo, tornou-se como todos os outros, se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e uma morte humilhante. E foi pelo caminho da cruz, pelo caminho da obediência, pelo caminho da humilhação, que Deus então o exaltou. Esse é o modelo bíblico. Aquele que é orgulhoso, que é altivo, será abatido. Mas aquele que se humilha, aquele que aceita sair por baixo, a promessa é que Deus o exaltará. Deus é a nossa justiça. Então ele disse aqui que Cristo, né, ele se humilhou e então foi exaltado. Esse é o modelo bíblico. Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, olha, ele está dizendo, né, importante isso daqui, ó. Estando eu presente ou estando eu ausente, vocês devem desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor diante de Deus. A salvação é fruto da graça de Deus, sim, mas é algo que deve ser desenvolvido por nós, com responsabilidade. Cuidar de todos os meios de graça. Estar em comunhão com o povo de Deus, ter uma única mente, um único coração com o povo de Deus. Não há vida cristã longe do povo de Deus.
porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus é soberano na nossa vida. Ele que nos move a desejar, a querer as coisas santas e também a realizar essas coisas. Então, que Deus faça isso na nossa vida. Ele diz: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, olha só como testemunho cristão, ele está dizendo aqui, ó, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros nessa geração pervertida e corrupta, e fazer brilhar, ser como um luzeiro no mundo, o que deve ser feito? Olha o que está em cima, antes desse trecho. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Isso é um grande testemunho diante de Deus. Por quê? Porque as pessoas, em geral, elas murmuram, elas discutem, elas reivindicam os seus direitos, elas não aceitam sair por baixo, né, nas situações. Elas não pedem desculpas, nem quando estão erradas e nem quando estão certas, mas só para deixar o outro satisfeito e as coisas continuarem caminhando bem. Elas reivindicam sua justiça pessoal. Elas reclamam, elas discutem. Então, fazer tudo sem murmuração nem discussão é equiparado aqui a preservar a palavra da vida. Olha só como tudo isso tem a ver com o nosso testemunho, com a vida cristã. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Se vocês caminharem assim, né, eu vou ficar satisfeito de saber que eu não me esforcei em vão por vocês. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Então, ele está falando, né, dessa questão de se eles agirem corretamente, se eles pararem de criar antagonismos, discussões, murmurações, se ao contrário eles considerarem os outros superiores a si mesmos, se eles se humilharem ao invés de se exaltarem, etc, etc, né? Isso vai ser motivo de alegria para Paulo, né? E ele diz, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, fico contente e me alegro com todos vocês. Ou seja, mesmo que eu morra, né, eu ficarei contente. Eu fui oferecido como libação, eu fui oferecido como um sacrifício vivo, eu morri por conta da causa do Evangelho, por conta das igrejas, da expansão do reino de Deus, mas eu fico contente porque todo esse trabalho gerou frutos reais na vida de vocês. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai, portanto este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Então ele pretende mandar Timóteo e ele mesmo quer ir visitar a igreja. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Então, ele quer mandar Timóteo posteriormente, mas parece que ele já manda Epafrodito. Provavelmente ele é o portador da carta. Essa carta é levada por Epafrodito.
Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Se ele morresse, Paulo ficaria muito triste. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, o motivo desse adoecimento, ele diz aqui, por causa da obra de Cristo. Ele quase morreu, arriscou a própria vida para suprir a ajuda que a igreja não podia dar pessoalmente a ele. Então, Epafrodito, buscando suprir essa ajuda e arriscando a sua própria vida, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu. Muito bem, essa foi a leitura então do capítulo 2. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 9. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.